Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física que é uma mistura de dois assuntos. Ele fala sobre as aplicações das leis de Newton e também a parte de lançamento oblíquo. É uma questão linda, muito bem elaborada, do Ita de 2007. Vocês vão gostar da resolução dela. Não chega a ser uma questão difícil, gente. Ela é uma questão que, se você estiver estudando direitinho, você consegue resolver até rápido. Eu acredito que essa questão nesse ano deve ter sido aquelas que teve um índice de acerto bem alto, porque você não tem grandes dificuldades para resolvê-la, beleza? Vamos lá para a leitura dela. Diz o seguinte: a partir do nível P, com velocidade inicial de 5 metros por segundo, um corpo sobe à superfície de um plano inclinado PQ de 0,8 metros de comprimento. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre o plano e o corpo é igual a 1/3. Considere a aceleração da gravidade g igual a 10, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6 e que o ar não oferece resistência. O tempo mínimo de percurso do corpo para que se torne nulo o componente vertical de sua velocidade é... Aí aqui, ó, o que a gente tem que perceber? Esse aqui é o desenho que já vem na questão. E aí ele vai ter esse lançamento aqui. Não é nenhum lançamento, né? Ele vai subir pelo plano inclinado, vai perder velocidade, vai ter a força de atrito atuando aqui, a componente do peso também, obviamente. Ele vai perder velocidade, mas como isso aqui é pequeno, esse comprimento, ele não vai perder toda a velocidade. Aí o que você já pode se ligar daqui? Eu vou pegar o próprio desenho para isso. Ele não vai perder toda a velocidade. Quando a gente fizer os cálculos, a gente vai ter essa comprovação. Eu vou colocar esse corpo bem aqui e fazer o lançamento oblíquo, gente. Ele vai ter alguma coisa dessa natureza. Aí por isso que essa questão é uma mistura das leis de Newton, né, das aplicações das leis de Newton com o lançamento oblíquo. O ângulo aqui, gente, não vai mudar. Continua θ, que é esse θ que tem esses valores de seno e de cosseno que já foram dados. Aí o que você tem que se ligar? Vão ser dois tempos. Vai ser o tempo do plano inclinado, da subida do plano inclinado, e o tempo até ele parar, né? Até ele ficar lá na altura máxima, né? Aqui a gente tem essa coisa da altura máxima, e aqui a gente chama de Vy igual a zero, né? Aí só precisa fazer esses dois cálculos aqui. A desaceleração aqui desse plano, o tempo aqui do plano, e depois o lançamento oblíquo. Vocês veem como é tranquilo, né? Essa questão ela não tem assim sacadas geniais, não. Ela é uma questão assim bem preto no branco, bem assim para você ser utilizado que você já aprendeu. Primeira coisa, a gente faz aqui uma projeção, né? Vou pegar aqui o cantinho da folha para colocar essa coisa das forças que estão atuando nesse corpo no plano inclinado, né? A gente tem aqui esse ângulo θ. Isso aqui é uma coisa basicona, né? Tem um monte de questões que a gente trabalha com isso, né? Tem aqui o corpo. Aí quais são as forças que estão atuando? A gente tem a componente do peso e a gente tem também a força de atrito, né? Escrever aqui a força de atrito. E aqui a gente tem a componente do peso, que é o mg seno de θ, né? A gente sabe que no sentido aqui do plano inclinado, a componente do peso é o peso seno. Aí a gente tem essa coisa da normal, né, gente? Aqui a normal é o cosseno, né? A normal é a mesma coisa que o peso vezes o cosseno, né? Chamar aqui de N. Aí a força de atrito, né? Escrever aqui a força de atrito. A gente sabe que a força de atrito ela é μ vezes a normal, não é isso? μ vezes a normal. Só que a normal é essa componente do peso cosseno. Então, como é que fica a força de atrito? Fica μ mg cosseno θ, né? Aí tem um monte, mais uma vez, tem um monte de questões que a gente se utiliza disso. Pronto, aí você vai somar essas duas. Lembrando, gente, que aqui a gente tem a gravidade G para baixo. Sendo a gravidade G para baixo, o sentido que ele está subindo é um sentido de desaceleração. Então essas forças elas vão ficar negativas, tanto o mg sendo θ quanto a força de atrito, para poder ficar uma desaceleração. A gente tem a aceleração negativa. Então é isso, gente. Aí o que você tem que se ligar? Lei de Newton, força resultante. Eu vou começar aqui as contas, né? Força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Que é a segunda lei de Newton. Aí qual é a força resultante? São essas duas forças que eu já coloquei aqui, ó. Estão aqui no cantinho. Você vai somar menos mg seno θ menos mi mg cosseno θ é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Aí a massa ela vai ser cortada. A gente sabe que a massa nessas questões não importa. E aqui a gente já vai poder substituir os valores. Menos g, que é 10,
o seno de θ, que é 0,8, menos o μ, que é 1/3, vezes o g, que é 10, vezes o cosseno de θ, que é 0,6, igual a desaceleração. Aí pronto, 10 vezes 0,8 vai ficar menos 8. E aqui eu vou poder cortar, gente, para simplificar essa conta, esse 3 com esse 0,6 fica 0,2. 0,2 que multiplica 10 vai ficar 2. Menos 8, menos 2 é a desaceleração. Aí a gente vai encontrar a desaceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? É uma coincidência numericamente ter sido igual à gravidade, né? Mas é por coincidência mesmo, que por conta dos valores que apareceram. Pronto, a gente já sabendo essa desaceleração, dá pra gente saber, gente, qual foi o tempo de subida do plano inclinado. Esse tempo de subida do plano inclinado, a gente pode fazer uma continha. Sim, primeiro a gente tem que saber a velocidade final. A gente vai brincar com as equações da cinemática. Antes de descobrir o tempo, a gente precisa saber qual foi a velocidade final. A gente não já sabe o comprimento aqui do plano inclinado, que é 0,8, né? Eu posso até desenhar aqui na própria figura, né? Escrever aqui na própria figura 0,8 metros. A gente tendo aqui a velocidade inicial, tendo o espaço e tendo a desaceleração, a gente é só utilizar a Torricelli, gente. A gente utilizando a equação de Torricelli, a gente consegue descobrir isso. Dá até para usar nesse espacinho aqui, que é uma conta pequena, né? A equação de Torricelli. Lembrando que a equação de Torricelli ela se escreve assim: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Essa aqui é uma equação que eu acredito que todos vocês estão bem afiados, né? A esse aqui a gente tem que chegar na velocidade final do plano, quando ele chega no final do plano inclinado. A velocidade inicial é 5. A gente já sabe que a desaceleração aqui vai ser 10, né? Então vai ficar menos 2 vezes 10 vezes 0,8, que é o comprimento desse plano. Pronto, é só terminar essa continha aqui. 5 ao quadrado fica 25. Aí aqui 2 vezes 10 vezes 0,8, gente, vai ficar 16. Fica 16. Esses números dessa questão foram colocados de propósito, gente, para poder ficarem números bonitinhos. 25 menos 16 fica 9. Aí V igual a raiz de 9, V igual a 3. Ou seja, ele vai terminar o plano inclinado com 3 metros por segundo. Isso é que é o barato dessa questão, gente. A velocidade final do plano inclinado também é a velocidade inicial do lançamento oblíquo. É uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Aí já vou até colocar aqui o vetorzinho. Essa velocidade do... chamar aqui de V, né? A mesma letra que eu já tinha botado aqui, 3. Aqui eu vou chamar de V. Essa é a velocidade inicial do lançamento oblíquo. Aí o que a gente tem que se ligar agora? É o tempo de subida, gente. No tempo de subida, aí a gente tem essa questão das componentes de força, quer dizer, componente de velocidade, desculpe. Aí a gente tem a componente VY, gente. O VY é o V seno, né? O V seno θ. A componente Y é o V seno θ. Aí a gente tem que se utilizar da equação horária da velocidade, né? Vou colocar aqui lançamento oblíquo. Essa parte aqui do lançamento. Sim, peraí, gente. Tá faltando a continha antes aqui. Eu já estava passando para outra parte, sendo que eu não tinha calculado ainda o primeiro tempo, né? Para poder encontrar o primeiro tempo, o tempo aqui da subida do plano, a gente precisa fazer isso. É utilizar a equação da velocidade, né? Velocidade final é velocidade inicial mais a vezes t, né? Aí a gente vai se utilizar dela, v igual a v0 mais at. Né? Eu estava fazendo outra conta, sendo que não tinha feito essa aqui ainda, gente. A velocidade final, né, a gente sabe que é 3, né? Substituir aqui por 3 é igual a velocidade inicial, que é 5. E aqui menos a desaceleração, que é 10, vezes o tempo, né? Esse tempo aqui é o tempo que a gente quer descobrir. Aí passando aqui o 10 para um lado e o 3 para o outro, né? Só passando aqui um corretivo para apagar essa pequena rasura que eu fiz aqui. Então vai ficar passando 10 para um lado, fica 10t igual a 5 menos 3. Aí você vai ficar com 10t igual a 2. Aí o t igual a 0,2. 0,2 segundos. Você guarda esse valor aqui. Esse aqui é o tempo do plano inclinado, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai para o lançamento oblíquo. A gente separa essas contas e aí vai para a parte do lançamento oblíquo agora. Pronto, a primeira parte já foi, gente. Agora é só o lançamento oblíquo. A gente conclui essa questão. Para você ver como ela não é difícil, né? A gente já sabe que a velocidade inicial vai ser 3.
Aí a gente tem que fazer isso, a componente vertical. A gente vai utilizar essa mesma equação aqui, ó, v vezes 0 mais at. Você vai ter velocidade final y, é o v0y. Aí aqui você vai ter a aceleração da gravidade, né? Menos g vezes o tempo de subida. Assim que a gente se utiliza, quando a gente está aprendendo essa matéria, a gente faz dessa maneira. Quando ele está subindo, gente, aí mais uma vez voltar para a figura, a velocidade final y é quando ele vai parar, a altura máxima, né? Ela vai ser zero. Essa velocidade final y é zero. Aí essa velocidade inicial y é o v0, eu vou até substituir aqui, v0 seno de θ menos g tempo de subida. Aí agora eu vou substituir 0, que é o v0, 3, né? A gente já calculou. O seno de θ é 0,8 menos o g, que é 10, tempo de subida. Pronto, aí você vai ficar com 0 igual a 2,4 menos 10 tempo de subida. Aí passando para um lado aqui, esse 10 para o outro lado, né? Fica 10 tempo de subida. É igual a... Sim, aqui eu fiz essa multiplicação. Ah, não, tá certo, é isso aqui mesmo. É 10 tempo de subida igual a 2,4. Aí quando você divide isso daqui, vai ficar tempo de subida igual a, dividir aqui 2,4 por 10, fica 0,24. 0,24 segundos, pronto. Você vai ter isso daqui. E aí pronto, você já tem um tempo que é 0,24, você tem outro tempo que é 0,2, aí você encontra o tempo total. O tempo total é só você somar os dois. 0,2, que é o primeiro tempo, somado com 0,24, que é o segundo tempo. Então você vai ficar com 0,44 segundos. Esse vai ser o tempo total para que ele tenha essa anulação da velocidade vertical, da componente vertical da velocidade. Beleza, gente? Assim que a gente faz essa questão, é uma questão relativamente simples. Ela tem essa mistura, né, das leis de Newton com lançamento oblíquo. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!